Olá, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo, saudações em Cristo a todos vocês inscritos no canal Bíblia em Foco. É um prazer muito grande poder falar com todos vocês em mais uma rica oportunidade. Hoje nós queríamos trazermos mais um tema impactante e relevante para os nossos queridos e amados irmãos e ouvintes do canal Bíblia em Foco. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande nós poder estar com vocês em mais uma rica oportunidade. Tivemos uma semana bastante corrida, negociações, trabalho, correrio, mas Deus, aprove a Deus, nos dá a rica oportunidade de estarmos convosco em mais uma gravação, mais um vídeo que vai estar indo ao canal A Bíblia em Foco. Este é o seu canal A Bíblia em Foco, eu sou o pastor Levi Longaray falando com todos vocês. É um prazer muito grande receber cada um de vocês que tem, como eu diria, se agregado a esta grande família da fé, essa família espiritual, que tem aproximadamente 7.200 pessoas inscritas no canal A Bíblia em Foco e que admiram e ficam esperando a nossa fala, a nossa prédica, a nossa explanação e a nossa mensagem. E hoje eu acredito que nós temos mais um tema de suma importância para nós usufruirmos, desfrutarmos e compartilharmos com os irmãos relacionado à Bíblia Sagrada. Hoje eu gostaria de falar sobre mais um assunto que me deixou bastante preocupado dentro da igreja nos últimos anos. Meus irmãos, eu lembro-me de uma certa feita em que eu fazia parte da igreja Deus é Amor, como pastor, presbítero responsável de sedes regionais, e me deixou muito envergonhado uma situação que eu enfrentara durante anos. Eu tentei de todos os meios, de todas as forças, com as minhas forças, lutar por aquelas igrejas onde eu estava trabalhando, mas enfim, mesmo assim era difícil, muito difícil limpar aquela sujeira da própria igreja onde a gente estava trabalhando, porque não dependia somente da gente. A igreja é um núcleo onde não é só nós que somos os ministrantes e os obreiros. E muitas vezes me entristecia muito na igreja que eu pastoreava ver aquelas pessoas vir até o culto e proceder daquela forma tão espúria, tão inescrupulosa, uma atuação tão nojenta e tão suja que era a tal chamada oferta revelada. Quero falar convosco hoje sobre este assunto. Muitas das vezes eu tinha amigos, bastante amigos do comércio, dono de revenda de carros, enfim, pessoas da alta, da média e da sociedade mais pobre. Mas eu tinha amigos de todas as camadas da sociedade e muitas das vezes eu me sentia envergonhado porque eu queria apresentar a igreja que eu congregava para muitos dos meus amigos. E muitos deles até vinham até a mim, porque viam falar da pessoa do missionário Davi Miranda e da forma que Deus levantou a igreja Deus é Amor, enfim, queriam visitar a igreja. E muitas das vezes eles queriam ir comigo junto no mesmo carro e tal. E eu confesso aos irmãos que de uns 20 anos atrás para cá, a igreja Deus é Amor estava passando por um momento de extrema vergonha e dificuldade no sentido das ofertas, votos e os dízimos. Bom, o dízimo é fácil de controlar, o dízimo é um percentual, já está tudo estipulado, mas no quesito de votos e ofertas, inclusive eu já gravei um vídeo sobre os votos, já falei a minha opinião, e tenho certeza que biblicamente é mais ou menos aquilo que nós pensamos. Não somos donos da verdade, mas tentamos pautar nossa vida na palavra da verdade. E hoje eu quero falar sobre esta dita oferta revelada. Eu tinha vergonha de levar as pessoas comigo nos cultos, porque tinha vezes, meus irmãos, que era tirado 5, 6 ofertas em um culto só, causando um constrangimento terrível aos irmãos, uma vergonha às pessoas que estavam no culto e muito mais vergonha a nós que pertencíamos à igreja, que falávamos bem da igreja, que divulgávamos o trabalho da igreja. Nós queríamos levar os nossos amigos até o culto conosco, mas ficava inviável porque as pessoas ficavam. Levei uma vez 2 pessoas e me perguntaram bastante o porquê de tanta oferta. Outros chegaram a dizer que não gostaram da forma de atuação do culto, porque ficavam usando
E o mais triste, o mais terrível, irmãos, meus queridos irmãos, é que ocupava o tempo da palavra. Bom, era uma coisa muito triste. Ocupava o tempo da palavra, trazia um espírito mercenário para o culto, fazia do culto um ambiente de negociação, de jogatina, um bingo eletrônico, um cassino. Fazia da igreja uma blasfêmia, biblicamente falando. Para mim, eu considero uma blasfêmia a pessoa ocupar o espaço santo do culto, tempo da palavra, da ministração dos dons do Espírito de Deus, que Deus usa as pessoas quando estão fazendo a obra, enfim, e ocupava o tempo, o espaço glorioso da palavra e da manifestação da presença de Deus no culto. Bom, como é que funcionava essa oferta revelada? Começava mais ou menos assim. Subiam uns 3, 4 homens no altar, porque era para subir só o que faz a primeira parte, a Deus é Amor, o culto da igreja de Deus é Amor se divide em 2 partes, a primeira parte e a segunda parte. Quando começou era assim, honestamente falando, o culto da igreja de Deus é Amor. Mas no decorrer dos anos, não respeitaram mais primeira parte e segunda parte. Primeira parte eram os corinhos, distribuía aquele voto antigo da igreja de Amor, recolhia as ofertas e partia para a segunda parte, a pregação, e ali as pessoas que iam orar por revelação. Isso era o culto antigo de Deus é Amor, mas agora não. Agora a igreja de Deus é Amor tem 3, 4, 5 pessoas subindo no altar. O primeiro vem, espicha tudo que dá, pede uma oferta e aí vai crescendo. Começa com uma oferta pequena e vai, conforme o homem vai subindo no altar, que eles vão dizendo para os irmãos esperar o homem de Deus, que o homem de Deus vai chegar, o homem de Deus nunca sobe no altar, e eles vão trazendo um mais descarado que o outro, que é tudo cara de pau, né? 90% dos obreiros de Deus e Amor é cara de pau. Tem uns 10% de homens de Deus, com certeza tem. Todo lugar tem homens de Deus e mulheres de Deus. E aqueles cara de pau vêm e faz aquele alvoroço com os irmãos, saco tudo que os irmãos têm na bolsa e na carteira, e vem outro, aí passa para o outro, vão receber com a palma, e aí fica ali aquele negócio entediante, cansativo, interminável. Quando esse homem que os irmãos estão esperando sobe no altar, a coisa já está muito andada, já era para ter terminado o culto, já era para estar todo mundo em casa, despedido do culto e tal. Bom, aí chega o tal homem de Deus, já foi feito umas 3, 4, 5 ofertas, não adianta dizer que não, porque eu sei muito bem como é que é. Não adianta as pessoas que são inscritas no meu canal, que são da igreja de Deus é Amor, e não são da verdade, porque você pode ser da onde você for, mas você tem que ser da verdade, porque aqui no canal A Bíblia em Foco, a mentira não reina. Não pode reinar mentira aqui de forma alguma, porque nós estamos na presença de Deus. Bom, meus irmãos, quando aquele homem sobe, ele faz uma oferta maior que as anteriores, e aí ele faz aquela oferta grande, porque os demais já vieram naquela ênfase de fazer oferta pequena, já fizeram ofertas grandes. Quando esse homem de Deus, o responsável da regional ou do estado, sobe no altar, ele faz a oferta das ofertas, porque aí já está todo mundo cansado, esperando, e está toda a multidão ali. Aí ele faz um limpa nas pessoas. Bom, e depois, no término do culto, ele ainda pede uma oferta, R$1 ou 2, que é a oferta chamada oferta do livramento. Como se a gente comprasse o livramento de Deus com uma moeda de R$1. Aqui em Porto Alegre e em todos os estados do Brasil, eu tenho certeza que é a mesma coisa, porque não muda. Eles pedem esse R$1 para dar o desfecho e deixar as pessoas completamente sem nada. Muitas das vezes eu vi eles mandando as pessoas dar o dinheiro do leite, de leite que teria em casa, porque Deus ia multiplicar. Deus multiplica qualquer coisa, mas ninguém precisa ser coagido a fazer nada. Pastor Levi, por que o senhor acha que isso existia na Deus e Amor de 20 anos para cá? Eu vou explicar por quê. E vou explicar com veracidade, não é com conversa fiada. Porque existiu um princípio dentro da Deus e Amor, que o obreiro assumia igrejas grandes. Isso eu sei que é da diretoria, eu vivi, conheço a família, tudo, vivi com os maiores da Deus e Amor, conheço demais a igreja. Começou a existir uma ideia de que para você assumir uma igreja grande, você teria que colocar mais dinheiro no cofre. Existia esse algo tão triste, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, meus irmãos, está pegando sol. Existia isso, uma coisa tão triste que passou para esse lado do Viu Metal. Para a pessoa assumir uma igreja grande, ele tinha que botar valor alto na ficha e automaticamente levantar o saldo do cofre da igreja. Então essa pessoa que ia aumentando ia ganhando igrejas grandes. E as pessoas, obreiros corruptos, gananciosos, por poder, por fama, por igreja grande, iam massacrando o povo. E São Paulo aceitando. Então, porque não vem dizer para mim que não aceita, porque aceita. Porque se São Paulo não aceitasse, não aceitaria os obreiros fazer o que fazia. Eu acredito que São Paulo está envolvido com tudo de ruim que aconteceu dentro da igreja, porque tudo
que foi de ruim não partiu dos irmãos, partiu de São Paulo, e depois os próprios irmãos que entraram naquela acabaram sendo cortados. Então existe um problema muito sério. Levantava a ficha e ganhava igreja grande. Então eles iam gananciosos, cada vez levantando mais a ficha, aí trocavam de uma pequenininha, ia para Lages, para Blumenau, que eram as maiores, ia subindo, ia Porto Alegre, ia indo, Belo Horizonte, Minas, Vitória, Campinas, as igrejas maiores, onde sempre o obreiro pulava de uma pequena para maior, eles iam crescendo e até que eles acabavam na diretoria. E essas ofertas que eu estou falando, que hoje os irmãos que estão inscritos no meu canal defendem, todos esses presbíteros que saíram, vocês defendem, alguns de vocês defendem, Johnny Manche, todos eles vinham aqui e faziam essas mesmas ofertas. Então, meus irmãos, não defenda essas pessoas que agiram errado. São homens de Deus? São, pode até ser, alguns deles. Mas muitos que hoje estão dando uma de santo com outro ministério aberto, que nunca errou, que era o cara e não errava em nada, também fazia as mesmas coisas. E você, pastor Levi? Bom, eu saí porque não consegui compactuar com tudo isso. Não consegui compactuar com esse tipo de culto, com esse tipo de aberração e apoio. E ainda apoiava as pessoas que estavam erradas. Quando a gente chegava para mudar, não aceitava as mudanças, as diretrizes que a diretoria estava impondo. Então, para mim ficou inviável. Esse é o motivo da minha saída. Para quem não sabe, eu não tenho motivo nenhum que me desabone minha conduta dentro da Deus é Amor. Eu saí simplesmente porque eu decidi sair. Bom, meus irmãos, se fosse aquela igreja de Deus é Amor que eu conheci quando era menino, jamais teria saído. Mas nessa igreja de Deus é Amor de 20 anos para cá, onde o vil metal imperou, não tinha como. Outra coisa que eu vou falar no outro vídeo, hoje estou falando sobre a oferta revelada. Mas eu vou falar no outro vídeo por que eu saí também, como é que nós pagávamos as contas da igreja e como é que nós ficamos em situação, vocês peçam o vídeo e comentem no rodapé, quando eu saí, por que eu saí, a situação constrangedora que nós ficamos como responsável de regional, estadual e até de país para nós pagarmos as contas da igreja, ficou bastante difícil. Uma hora eu vou explicar para vocês. Mas voltando aqui, então, por que existiam essas ofertas? Para as pessoas levantar a ficha, encher o cofre da igreja e automaticamente ir trocando, crescendo, galgando posição dentro da igreja. Quem levantava a ficha ganhava igreja grande. Quem não levantava a ficha poderia ser o maior homem de Deus, não ganhava igreja grande, porque a igreja estava preocupada com o dinheiro que entrava e não com a qualidade de santificação da igreja dos membros. Isso eu vivi e sei que eu estou dizendo para os irmãos. Outra coisa que começou a acontecer, que eu já vou pegar uma pincelada e vou falar hoje. Como na Assembleia de Deus existe dentro da Deus é Amor. Obreiros e pastores compravam igrejas grandes, compravam posição, ajudando com ofertas da própria igreja os responsáveis de Estado e de país, botando dinheiro na mão deles para conquistar posição, fama e espaço no ministério. Uma vez eu comentei com um pastor da Assembleia de Deus isso, sobre o que a Assembleia de Deus e a Deus é Amor faz, nesse sentido de obreiros levando ofertas separada para a liderança, para conquistar a igreja. Ele ficou enlouquecido, ele disse, meu Deus, é bem o que está acontecendo, aonde fomos parar, onde a igreja foi parar, e é verdade. Existe na Assembleia e na Deus é Amor. Muito disso eu vivi, sei. Eu não estou aqui para falar mentira. Eu cansei de ficar nas pequenas porque eu não concordava muito com isso. Mesmo eu estando numa situação em que muitas das vezes eu quase que pensei em entrar nisso, mas me senti impulsionado pelo Espírito de Deus de não fazê-lo. E acabei tomando minha posição que sempre tomei de caráter. Mas olha, tem horas que se a gente não estiver 100% em Deus, a gente acaba errando por causa do erro dos outros. Então eles compram sim, as igrejas compravam com ajudas dentro de envelopes separados em dia de reuniões. Isso faz a Deus é Amor e a Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, muitos pastores ignorantes, presidente, querem bater pé e dizer que não, mas as convenções hoje em dia são compradas com dinheiro. Sinto muito em dizer, não tenho rabo preso com Assembleia, nem com Deus é Amor, nem com lugar nenhum. Eu tenho a minha vida pautada na palavra, meu compromisso é com o céu e com Deus. Com Deus. Quem colocou comida na minha mesa até o presente momento foi Deus. Quando as igrejas me cortaram, para falar a verdade, fui cortado 2 vezes. 2 vezes eu fui cortado de salário de igreja e mais umas 10, 20 vezes ameaçado e perseguido por pregar a verdade, mas cortado 2. Eu tinha 2 filhos pequenos, que por dificuldade da obra, às vezes nem roupa boa tinha, mas eu crendo no evangelho, na chamada, sempre tocando meu barco,
ia resistindo. E quem me supriu naqueles momentos que a igreja me cortou foi alguns irmãos da igreja, num corte que eu sofri por amor à verdade. Os irmãos da igreja me levaram pão, comida e suprimento durante uns 6 meses, porque eu estava muito longe da minha cidade para voltar, e eu não tinha dinheiro nem para pagar um caminhão. Saí por amor à obra, fui cortado por viver o Evangelho de Cristo. Então, por isso que se algumas pessoas falam que não sabem sobre a minha vida ou sobre a situação que é comentar no canal Bíblia em Foco, eu gostaria que você olhasse dentro dos meus olhos e da minha face para você entender que eu não estou aqui para perder tempo. Que eu não ia abrir um canal na internet e falar asneira, como eu vejo 90% desses canais para galgar like, fama, de ganhar dinheiro com monetização dos vídeos. Se o YouTube um dia quiser me dar dinheiro, amém. Tudo que Deus quiser me dar, eu quero. Mas eu não estou aqui para vender a palavra de Deus, vender a verdade do Evangelho de forma alguma. Então eu estou aqui para falar a verdade. Então essa oferta revelada, isso aí era uma enganação. E eles diziam que Deus... Bom, agora eu vou explicar para concluir, porque está dando reflexo aqui na janela e eu não me localizei bem com os irmãos. Esse vídeo não vai ficar com muita qualidade, vocês me perdoem. Mas vocês vão ouvir o áudio com perfeita audição e vocês vão entender a realidade do Evangelho. E aí, irmãos, como é que funcionava aquela oferta revelada? Subia um desses cara de pau, esses falastrão mentirosos, que isso nunca tiveram dom de revelação, quem revelava para eles aquelas coisas é o diabo. Deus não tem interesse em revelar dinheiro e quantas revelações eu ouvi dentro da igreja de homens separados que Deus ia resolver a vida deles, que era para eles ficar tranquilos que Deus tinha uma nova esposa, ou quando não dizia diretamente, dizia indiretamente que Deus estava resolvendo problemas que Deus não pode resolver, problemas que a Bíblia, não que Deus esteja limitado, mas Deus jamais vai se contradizer com aquilo que ele escreveu em sua palavra. Então muitas das vezes ali ficava aquela situação constrangedora, daquelas revelações mentirosas, lidando contra a própria palavra, e tudo que não está na palavra para mim, meus irmãos, não tem sentido. Bom, então era assim, Deus está me revelando, a oferta revelada para nós concluirmos, desde o começo estamos falando sobre essas ofertas e o porquê dessas ofertas. Tem mais coisas, se vocês sentirem, vocês comentem aí, nos ajude. Mas eu vou falar do fundo do meu coração, tudo que vivenciei, que presenciei e que vivi. Deus está me revelando 800 pessoas com 100 reais. Começava com 100. Tinha uns caras de pau que chegaram a fazer até 100 pessoas com 500, 50 pessoas com 1000. Mas dentro da Deus é Amor, essas eram poucas. As que reinavam era de 100. Deus está me revelando 800 pessoas com 100 reais. Posicione aqui presbíteros da igreja, todos os presbíteros. Isso fazia em reunião, que era para pregar ensinamento para os obreiros, por isso que os obreiros, a maioria, não sabe nada. A grande maioria é cheio de fé, obediente, querido, amável, bondoso, mas não aprenderam, porque eles não ensinaram. Quem tem que ensinar os irmãos obreiros da igreja é os líderes. Vocês entenderam? Quantos homens de Deus, amigo, bom, trabalhador, amigo do bem, tudo, mas não foram ensinados. Por isso que hoje eles batem pé, brigam, xingam, porque não foram ensinados. Então, meus irmãos, vem os obreiros aqui para frente, 800 pessoas, aí vocês vão vir com 100 reais e vocês vão ser ungidos. Ó, irmãos, somente os 800 pessoas vão receber a unção forte da prosperidade, a unção de Deus para ser próspero. Aí vinha aquelas 800 pessoas, boa, deixava um constrangimento tão grande, porque as outras pessoas diziam assim, no culto tinha 10, 15 mil pessoas, 5 mil pessoas, 4 mil pessoas, diziam, puxa, só aqueles 800 agora, que vai ser abençoado e próximo. Quantas vezes eu vi os irmãos me perguntando isso e sofrendo por causa disso? Eu vou ficar de fora da bênção, porque eu não fui lá, eu não tenho 100 reais, e ficava naquela situação, aquelas irmãs velhinhas, aqueles irmãos sofrendo, pensando, certamente não seria abençoado, porque o homem de Deus está dizendo que é só aquelas 800, aí jogava o óleo naquelas 800. Aí ele já quebrava a revelação, já se transformava numa mentira, porque ele já dizia, irmãos, Deus está me revelando 500 pessoas que vai trazer 50 reais e vai ser ungido também. 500 pessoas, porque olha a diferença que tem de 800 com 100 e de 500 com 50, ou de chamar todo mundo com 100, ou todo mundo com 50, ou todo mundo com 10. Viu como irmãos, são tremendamente enrolão, enganadores. Chamava aquelas 500, ungia, as outras pessoas, puxa, eu tenho 20, então eu não vou ser abençoado. Que fará o que tem 10, o 5 e o 1, né?
a notinha de 2 e 1. Aí chamava aqueles, mais ali umas 200 pessoas, 300 ou 1.000 ou 1.500 com R$20. Ungir, quer dizer, você percebe que já é uma mentira, porque começou dizendo que as 800 que trouxesse 100 eram as únicas que iam ser abençoadas e iam ser ungidas. E receber a unção, quer dizer que a unção está sendo vendida. Porque, e aí, isso fica tão complicado, é uma mentira tão grande, que um abismo puxando outro abismo, que daí os 800 primeiro que iam receber a unção. Daí daqui a pouco mais 500 recebeu com 50, daqui a pouco mais 1.000 recebeu com 20, e daqui a pouco eles vão chamar com 10, umas 5.000 pessoas, dependendo eles olham, depende, porque são malandros, espertos, depende do número de pessoas que está ali, eles calculam e jogam. Aí chama ali, isso a Universal faz, isso a Deus é Amor, todas essas igrejas fazem, mas a Deus é Amor é a campeã em fazer isso, copiando dessas igrejas mundanas e pagãs. Aí chama e unge com 20. Aí daqui a pouco chama com 10. Daqui a pouco, não, mas você que tem 2 também não vai ficar de fora. Chama lá, não sei quantas 1.000 pessoas com 2. Depende do tamanho da igreja. E aí quando chega na pessoa que tem R$1, que é aquelas pobres pessoas humildes, que às vezes ganham um salário mínimo e tem um monte de despesa para pagar, aí isso que sempre me deu pena, me judiou meu coração, me deixou angustiado. Eu vivo uma vida angustiada por não conseguir ver o Evangelho de Cristo marchar como ele é. O Evangelho de Cristo não se compra, não se vende, não é dessa forma. Aí chama, meus irmãos, mas você também que tem R$1, venha cá no final do culto, aí chama tudo as pessoas, vem todos vocês, bom irmão, vem todos vocês que nós vamos ungir todos vocês. Quer dizer, aquela oferta revelada com a unção, com azeite para a prosperidade, que se tornou uma mentira. Primeiro porque brincaram com azeite, zombaram da unção com óleo, que é uma coisa sagrada, que é para chamar os presbíteros da igreja, como disse o Evangelho de Cristo ao livro de Marcos, e ungir somente os doentes. Zombou da unção, zombou do dom, mentiu com revelação, brincou com Deus, zombou das pessoas, usou de má fé com as pessoas, fez uma picaretagem dentro do culto e terminou aquela falácia, aquela conversa fiada, sem um sentido nenhum. Essa gente são mentirosos, enrolões e zombam. Depois termina o culto, eu cansei de ver presbíteros grandes mentindo no altar. Olhava para a multidão, virava para trás, aqui em Porto Alegre, virava para trás, e piscava para os que estavam no altar, ria para os que estavam no altar, porque ele dizia assim, eu sou o cara, vocês são os boca aberta. Eu vou arrancar tudo que essa multidão aqui tem. Olha para mim, eu estou te falando o que eu vivi, o que eu sei. Eu vi o que eu estou dizendo, eu era presbítero no altar da igreja. Eu ficava com toda essa cambada de presbítero no altar. Então escuta o que eu estou lhe dizendo, zombando das pessoas em pleno andamento do culto. Zombadores. É óbvio que um homem como eu, ou qualquer outro homem como eu, que tem muitos na Deus é Amor, como presbítero, não ia imperar em nada, ia ficar de canto isolado, não ia crescer, não ia pegar a igreja grande. Ainda cuidei de vários trabalhos grandes por ter um conhecimento com o pastor Lorival e ter ido conhecimento com o missionário Davi Miranda quando ele era vivo, ter ido para a Europa. Senão eles tinham me matado bem antes, porque esses homens da Igreja de Deus e Amor, eles têm raiva de quem prega. Eles têm raiva de quem prega. Para eles ser usado por Deus é gritar. É o que grita mais alto, essa veia do pescoço que estufa. E eles gritam, e eles acham que ser usado é gritar. Que grito é sinônimo de pessoa usada por Deus ou de unção. Então eles têm raiva de quem prega. Eles têm raiva, não é que eu queira defender, mas tem uma multidão que odeia, o Lorival prega, eles têm raiva, o Johnny Mange pregava, eles têm raiva. Eles têm raiva de qualquer um que prega. Você pregou, que nem eu pregava, era perseguido, então você pregou, acabou. Porque eles querem que você fique enchendo linguiça 1 hora. E os membros da Deus é Amor, 70%, olha para mim, 70% gosta de revelação, bagunça, reteté e algazarra. Tem 30% de homem e mulher de Deus que conhece o caminho certo. Mas são 30%. A maioria, irmãos, escuta o que eu estou dizendo, se eles não for revelado num culto, a maioria, se eles não receber um barulho, o cara pode fazer qualquer gracejo lá no altar, qualquer brincadeira, eles saem felizes. Mas se você chegar e pregar a verdade, porque vamos e viemos, dentro da Igreja do Amor tem um grande número de pessoas que é só fachada. No dia a dia é brigão, não paga as contas direito, não anda no altar, é uma confusão. Então, irmãos, eu estou pregando para esses 30% que são de Deus. Vocês não vão cair nessa gandaia e não precisa sair daí, fique aí na igreja. Vocês não vão cair nessa gandaia de reteté, de confusão, de bagunça, porque isso não é de Deus. E essas ofertas reveladas, esses votos intermináveis, isso é tudo mentira, isso é tudo engano. Você sabia? Tudo engano. Quem levou um caminhão desses votos foi o Sérgio Sora para a igreja dele e o Davi Miranda Filho agora para a fundação da Igreja Santidade no Senhor.
Vocês entenderam a santidade do Senhor? E a verdadeira igreja de Deus é Amor, aquela lá atrás, aquela lá praticamente acabou. Aquela acabou. Agora, o Lorival e a Débora estão tentando restaurar aquela igreja antiga, só que porém com outra cara, com a cara pós-moderna. Então, o que permaneceu da igreja antiga é Lorival e Débora e Ereni. O resto aqui é tudo igreja que está se abrindo e fundando novos trabalhos. Só que eles estão levantando... A igreja Deus e Amor está passando pelo mesmo processo da Assembleia de Deus. Então, a igreja antiga Deus e Amor é a igreja que está o Lorival, a Débora e Ereni. Só que é uma igreja mais aberta, abrindo mão de muitos itens que eles outrora defendiam. Vocês estão entendendo? Para falar com bastante educação para vocês. Tá certo, meus queridos? Então, esse negócio, o que eu penso sobre a oferta revelada? É uma safadeza, é uma falta de vergonha, é uma falta de caráter de homens de Deus que vem falar em oferta revelada. Seja Deus é Amor, seja Silas Malafaia, Mike Murdock, seja o pregador que for, seja Mori Cerulo, R.R. Soares, Edir Macedo, seja Agenor Duque, seja quem for nessa terra, nesse mundo, não passa de cafajeste, pilantra, são pessoas que estão enrolando, engodando as pessoas humildes, as pessoas que estão dentro da igreja buscando uma palavra de fé. Deus não vende o que tem. Deus, ele deixou regras estabelecidas, você ajuda a manutenção da obra, mas Deus não troca coisas santas por valor monetário. Tá certo? Falou com vocês o pastor Levi Longaray, o áudio talvez ficou um pouco baixo, a imagem ficou um pouco ruim, deu bastante reflexo, agora melhorou um pouquinho. Que Deus os abençoe em Cristo, comente, compartilhe e participe. E não se esqueça, em Cristo jamais seremos enganados, em Cristo jamais seremos confundidos. A você que está na Europa, nos Estados Unidos, a você que nos escuta em Luxemburgo, na Alemanha, a você que nos escuta na Espanha, Suíça, a vocês que nos escutam, os irmãos que nos mandaram congratulações aí do México, Guatemala, se não me falha a memória, África, Moçambique, Angola, Cabo Verde, aonde quer que você esteja nesse mundo tão lindo e tão grande de Deus, que as mãos do Eterno se estendam sobre você e você receba no dia de hoje, na abertura dessa semana, as consolações do amado Espírito Santo. Em Cristo jamais seremos enganados.